Tudo certo, pessoal? Estamos de volta, muito felizes com a sua presença para poder fazer, creio que seja um último vídeo aqui sobre as nossas aulinhas da Lego, aula 16, depois dessa longa caminhada, depois de termos visto todas essas opções, vamos estar encerrando vendo algumas coisas aqui avançadas e nos focando principalmente na calibragem, calibração do teu sensor, essencial. Não adianta em nada tu ser muito profissa em todas as outras opções e não ter um domínio relevante de calibragem de sensores, tanto para momentos de competição quanto para momentos onde você tem que prestar para alguma universidade, tem que prestar a demonstração do uso do Mindstorms. O campo pode influenciar na iluminação, pode influenciar na detecção do som. Então, calibrar o sensor segundos ou minutos antes da prova é fundamental, essencial e indispensável. E é isso que nós vamos estar observando daqui a pouco. Beleza, pessoal? Antes disso, só quero dar uma citadinha rápida nessas outras opções que tem aqui. Eu realmente não vou me prolongar nelas, vou ser muito sucinto. Talvez até mesmo você não consiga compreender, mas não tem porquê tu saber bem elas. Não tem quase nenhuma utilidade bem prática, eu diria. Certo? Se tu quiser, claro, é só tu clica aqui, né? Muda dessa lupinha para o ponto de interrogação e vem em More Help. Tranquilo? Ele vai te explicar bem direitinho isso aqui. Tem versões em português para vocês, caso vocês queiram, ao seu dispor, beleza? Então vamos começar. Primeira coisa que vocês têm que saber é esse íconezinho. Ele é basicamente a mesma coisa que esse aqui que a gente já aprendeu. Deixa eu só tirar esses blocos que estão no meio do caminho. É basicamente a mesma coisa que a gente aprendeu com os blocos matemáticos, só que aqui no caso vai ser math, né, matemática, esse aqui vai ser texto. Ou seja, esse aqui ele pode somar. Então ele vai somar números, né? Número 1, número 2, A, B, que tu pode pegar de outras portas. Esse aqui, se tu abrir aqui, ó, ele faz a mesma coisa que o bloco matemático. Tu pode pegar outros valores de texto e inserir nessa porta, que ele vai te dar um texto total. Se tu clicar nele, note, tu tem um texto, tu também pode escrever um texto, mais um texto, mais um texto. Ele vai te somar os textos e te gerar um texto total. É a mesma coisa que o bloco matemático que nós já aprendemos anteriormente, beleza? Então não creio que tu vá ter dificuldades com relação a ele. Só para te dar uma analisada, ó, laranjinha, laranjinha. Então tem que ser texto mesmo, tem que ser laranja, tá? Esse bloco eu considero ele bem inútil, não sei porque desenvolveram, tinha coisas melhores que eles poderiam ter desenvolvido, mas talvez no teu caso, talvez tu use, né? O que ele faz? Quando terminou terminou não. Deixa eu te ensinar só uma coisa que talvez tu não tenha percebido do teu Lego. Quando tu deixa o teu robô parado por muito tempo, ele tem a função, assim como tem a televisão tem, como o ar-condicionado tem, ele acaba desligando depois de determinado tempo. Por fins de preservar a bateria, tu esqueceu ligado. E aí, para evitar que quando as pessoas esqueçam ligados, esgota toda a bateria, ele desliga sozinho. Por causa desses fins, eles desenvolveram essa função que ele se desliga sozinho, tá? Aí, se tu não quiser que ele se desligue sozinho, a tua programação realmente é: eu quero que o meu robô ande 1 metro, espere 10 horas e depois continue. E depois execute a próxima função, tá? Tu botou um timer de 10 horas. Bem improvável, mas possível. Aí tu põe essa função que ele vai, como está representando, ó, o ZZ, né, de dormir, ou seja, cortando, ele vai evitar que teu robô desligue. Vai ficar ligado até esgotar a bateria. Beleza? Aqui, ó, é o tempo até ele desligar. Beleza? É basicamente essa a função deste bloco. Esse aqui eu não gosto nem um pouco dele. O objetivo dele é pegar. Tu pega os arquivos que tu tem salvos e tu pode aplicar eles. Mas eu gosto de usar MyBlocks ou mesmo o Record Play. Não vejo muita produtividade nesse tipo e ele acaba complicando um pouco a vida das pessoas, tanto no começo até para pessoas que estão um pouquinho mais avançadas. Tem mais opções, se quiser tentar explorar elas, à vontade. Mas é basicamente um aprofundado do que nós já aprendemos
dos outros objetos que podem salvar arquivos. Esse aqui também não é lá grande coisa, o objetivo dele é resetar a contagem dos motores. Aí tu pode selecionar motor A, motor B, motor C. Ele então resetaria essa contagem. E o último eu não uso porque eu não uso Bluetooth. Se você tiver, tu pode utilizar ele, né, com aquelas outras opções de Bluetooth que tem para te ligar, desligar a conexão, começar a conexão ou arrumar mesmo a conexão do teu Bluetooth. Se não está funcionando, ele pode servir como auxiliar não para o teu robô, mas na parte técnica do Bluetooth em si, certo? Não para competição, mas para o momento onde é que tu está em casa, preparando as coisas. E agora sim nós chegamos na parte em que as coisas ficam interessantes dessa aula, que muita gente procura. Realmente tem muita galera que não sabe programar o sensor. Então preste atenção, a partir desse momento é fundamental. Esqueça os outros detalhes. Isso aqui é crucial. E eu vou mostrar uma programaçãozinha bem interessante, que é fundamental para vocês, tá? Vamos lá. O que esse bloco aqui faz? Basicamente, o objetivo dele é calibrar um sensor. Vou calibrar aqui um sensor de luz, mas tu pode calibrar um de cor também, se tu quiser. Tranquilo? O que ele vai te fazer? Ele vai definir o que é o 100 e o que é o 0, tá? Porque tem o robô da Lego, ele foi desenvolvido para tomar como 100, o valor mais claro que tem, seria como se tivesse uma lanterna ligada nele, o que é algo que não ocorre na prática. E o 0, o mínimo possível, ele seria para uma sala onde está totalmente escuro. Então tu tem que desligar totalmente a luz, não é só uma linha preta, porque a linha preta está tendo reflexão de luz. Tem que ser uma linha preta no escuro, sem ter nenhuma espécie de reflexão de luz. Então as situações não ocorrem muito na prática, e isso faz com que os valores intermediários fiquem muito próximos. Diminui o teu padrão. E isso é algo bem ruim, tranquilo? Então o que tu faz? Tem duas coisas que tu tem que fazer. Primeira é definir qual é o sensor que tu vai utilizar, né? Segunda, tu vai fazer essa programaçãozinha que eu vou te mostrar agora, que aí tu vai poder definir o teu padrão, tu vai poder definir o que tu quer como branco e o que tu quer como preto. Porque aqui ele tem, ó, se tu clicar, máximo e mínimo, tranquilo? Ou aqui, máximo e mínimo. Então vamos começar, já que tu tem tanto conhecimento, já aprendeu bastante coisa, tu vai manjar no que eu estou fazendo. Pegamos o NXT Button, tranquilo? O que esse botão vai fazer? Ora, tu já sabe, né? Se tu pressionar ele, eu vou botar em pressionar, pode pôr em bump também. Eu acho que é melhor, normalmente funciona melhor se tu põe em bump do que se tu põe em pressed, tá? Então põe ali nessa opçãozinha. E até agora o que acontece? Quando tu apertar, ele vai fazer isso aqui. Por enquanto não está muito lógico, não está funcionando muito bem, né? Falta a gente acrescentar alguma coisa, que é o nosso sensor de luz, que na verdade tu não tem que acrescentar o sensor de luz aqui, tu tem que acrescentar o sensor de luz no teu robô, tá? Isso aqui é super representativo. Então tu inseriu o teu sensor de luz ali no teu robozinho, e aí ele vai, tu põe ele para medir. Vou botar uma tela aqui até para facilitar para vocês, ó. E aí tu põe o que? Vamos botar um texto e vamos escrever o que? Pôr no preto, certo? Naquilo que tu vai querer considerar como preto e que tu vai querer considerar como mínimo. Então vai aparecer isso. Depois que tu vai aparecer isso e aí tu pressiona. Aí depois que tu pressionar o botão, ele vai executar a próxima função, que é calibrar o mínimo, tá? Então, o que está acontecendo até aqui? Vai aparecer, tu ligou o teu programa, aparece pôr no preto. Quando isso aparecer, tu clica o botão do meio, certo? E aí, quando tu clicar o botão do meio, ele vai definir o que tu quer como mínimo. Lembrem-se só de analisar bem a porta. Nesse caso, a porta que tem que pôr é a porta do Light Sensor ou do Sound Sensor, tá? Depois de tu ter colocado e ele ter definido o mínimo como a linha preta que tu quer, ou mesmo tu pode definir vermelho como preto, defina como você tiver vontade. Vamos continuar. O que a gente pode fazer de novo? Pega um display, coloca aqui, e aí agora a gente quer que apareça o que? Pôr no branco, né? Então vai ter aparecido, quando aparecer pôr no branco, tu tá livre para botar definitivamente no branco. Mas antes a gente põe um outro botãozinho para garantir desses aqui. E aí nós botamos em Bumped Again, porque eu gosto de botar em Bumped.
Fechamos esse negocinho para não atrapalhar. E aí a gente termina a programação colocando outro desses daqui. Colocado, a gente agora vai definir o que? Aqui a gente definiu o mínimo, né? E agora a gente vai definir o máximo. E vou lá. Aqui temos. Essa é a programação que tu vai ter, que atrapalha muita gente e é fundamental tu ter salvo no teu robô. Te adianto isso. Tem em algum local, define, muda o nome, põe calibragem, alguma coisa assim, e deixa salvo. Sempre que tu for usar para algo importante o teu robô, calibra antes. Trocou de local onde é que tu vai aplicar, dá uma calibradinha, sempre auxilia, de vez em quando fazem grandes variações, e principalmente os números, porque se antes tu tinha como 50 o valor de preto e depois tu vai ter como 70 o valor de preto, toda a tua programação, talvez tu estivesse usando blocos matemáticos que relacionassem o sensor de luz, vão alterar, porque tu vai estar alterando o número, então toda a tua programação acaba alterando com essa calibragem. Por isso que é recomendado que tu teste um pouco antes, né, de fazer uma coisa valendo mesmo. Mas seria essa programação que eu deixo para vocês praticarem, ver se funcionou. Se não funcionou, põe nos comentários que eu tento solucionar se tu não for capaz. E se eu também for capaz, né? Mas acho que era isso que eu queria comentar. Foi um prazer estar com vocês todo esse tempo, ter aprendido bastante. Espero que vocês também tenham aprendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou ao dispor de vocês para um auxílio posterior. Valeu por tudo isso, galera, e acho que não vai ter próxima, hein? Obrigado e falou!